Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sauda os meus irmãos e as minhas irmãs é vossa irmã em Cristo. A irmã Ruth, obrigado aqui pela companhia dos meus irmãos, amém? Estava eu aqui em espírito e o Senhor me trouxe uma palavra para nós meditarmos juntos, que se encontra aqui no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12, verso 14. É muito conhecido esse verso. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós que somos pentecostais e somos defensores realmente do evangelho puro, santo, genuíno, estreito e espinhoso, usamos muito esse verso em nossas pregações aqui ou aonde Deus preparar, né, para nós pregarmos a palavra do nosso Deus. E também nós vamos escutar essa palavra: sem santidade ninguém verá a face de Deus. Mas muitos não têm nem a noção da profundidade desta santidade, que é realmente estreita, espinhosa e difícil. E por que o Senhor me trouxe essa palavra? Pois eu me lembrei, meus caros e amados irmãos, que a princípio de minha caminhada, quando eu aceitei Jesus Cristo realmente, e aonde Ele desceu no meu quarto e Ele disse para mim, onde eu fiquei orando até quase 6 horas da manhã, e Ele disse para mim: Ruth, comigo é tudo ou nada. Aquele que está em cima do muro não tem parte comigo. Aquele que está em cima do muro não sobe. Porque hoje que nós vemos, meus irmãos, não somente nas igrejas da Porta Larga, mas estamos vendo também dentro das casas de orações de pessoas que se dizem servos de Deus, de homens e mulheres que dizem que vivem a doutrina, mas estão aderindo à passividade dos pequenos pecadinhos. Nós já sabemos que adultério é pecado e leva para o inferno. Matar, abortar, mentir, roubar, nós já sabemos, né? A palavra de Deus é a nossa bússola, a nossa regra de fé, nosso dicionário cristão, e aqui tem tudo que nós precisamos para nós sabermos se realmente nós estamos marchando rumo ao céu. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Só que tem pecados pequenos que vai deixar muitos cristãos para o lado de fora. Vai deixar muitos cristãos para o lado de fora, os pequenos pecadinhos. Porque o demônio, porque ele existe, este demônio do que não tem nada a ver. Deus só quer o coração, ele realmente existe. E ele está cauterizando muitas mentes e muitos corações, até daqueles que um dia o Senhor, pela sua graça, os tirou do mundo, os tirou do Egito, os tirou da escravidão do pecado, nos limpou, nos purificou. Alguns foram até selados, batizados com o Espírito Santo, tiveram dons, foram usados pelo Senhor, mas sentiram vontade de voltar para os braços de Faraó, que representa Satanás. E voltaram para o pecado como a porca lavada, exatamente como está em 2 Pedro. Voltaram para o pecado como a porca lavada. O Senhor lavou, o Senhor purificou e voltaram para o pecado, para se lambuzar no pecado. Então não adianta dizer que amamos o Senhor e não estamos dispostos e dispostas realmente a não somente guardar a sua palavra, mas também vivê-la. O Senhor me trouxe à memória que a princípio de minha caminhada eu entrei dentro de uma igreja, Assembleia de Deus. Até então, anos 40, anos 50, a Assembleia ela era referência de igreja de doutrina, ela era considerada a noiva de Jesus. Se tem alguma assembleia que está na posição hoje, são poucas, porque a maioria está corrompida. Entrei naquela igreja e na hora que eu entrei ali eu não entendi, porque eu vi aquelas irmãs com a dor nos mundanos sobre si, bagagens que o Senhor já me havia dito para abandonar, que não tem parte com Ele, nem lhe agrada. Salto alto, saia colada, cabelo cortado, pintado, chapado, só não usa maquiagem, porque até a leve elas estão usando, a maquiagem levinha, para dar aquela cozinha, né? Eu disse: Senhor, por que essas mulheres estão assim, desta maneira, maquiadas, adornadas? Eu estava começando a ter experiência com o mundo espiritual.
Mas porque se o Senhor me disse, Senhor, que não te agrada, que não tem parte contigo. Eu fiquei ali sentada, escutei a ministração e veio uma dor de cabeça tremenda, uma enxaqueca horrível. Nunca tinha sentido uma enxaqueca tão horrível como eu senti naquele dia. Nunca. Foi algo desconfortável que eu peguei, levantei, chamei os meus filhos e disse: vamos embora daqui porque eu não me sinto bem. Eu preciso tomar alguma coisa. Mas na frente o Senhor foi me revelar que Ele permitiu que eu sentisse aquela dor de cabeça para sair, pois eu estava sendo bombardeada por Satanás e seus demônios que estavam ali recebendo todo aquele fruto podre daquele povo, aquele trabalho imundo. Estava sendo rejeitado, até os louvores estavam infestados de demônios. Aqueles que um dia foram defensores da doutrina santa, que usavam a passagem de Hebreus sem santidade, ninguém verá a face de Deus, agora estão dizendo que não tem nada a ver, que Deus só quer o coração. Eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, eu não adultero, Deus vai me receber. Vai receber nada, irmãos. A porta da eternidade vai estar fechada para todos aqueles que tiverem adornos do Egito sobre si. A porta da eternidade vai estar fechada para todos aqueles que não estão dispostos a renunciar, a abandonar o pecado, a viver uma vida denegada, assim, porque a carne pede bagunça. A carne não quer orar, a carne não quer jejuar, a carne não quer se santificar, a carne não quer renunciar, a carne não quer levar uma vida denegada, mas o Espírito Santo de Deus, o Espírito incomoda. O Espírito precisa de alimento para estar alicerçado na palavra de Deus, alicerçado na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Grande é o nome do nosso Senhor. Depois o Senhor me trouxe à tona isso hoje, quando eu estava meditando em algumas coisas que estão acontecendo, sobre como estão os crentes que falam que amam a Jesus, mas continuam nos pecados repetitivos, crentes conhecedores da palavra de Deus, crentes que estão muito tempo dentro da casa de oração. Eu amo a Jesus, mas estão repetindo o mesmo pecado, e o Senhor não aceita, porque isso não é arrependimento, isso se torna diante do Senhor iniquidade e leva a condenação. O diabo está aí roubando muitas coroas daqueles que um dia disseram que serviam a Jesus. Jesus escolheu, ungiu, levantou, preparou, capacitou, começaram até bem no espírito e hoje estão embriagados da carne, embriagados do eu, embriagados da lascívia, da prostituição. Mulheres que deviam ser um exemplo a seguir dentro da casa de oração. Mulheres que estão ensinando para outras que é natural ser sensual, devassa, prostituta. O Senhor usa essa palavra. Pode ser um pouco pesado para alguns santos que estão escutando essa pregação, mas o Senhor usa esta palavra, prostituição. Ele fala, ele é como um prostituto diante de mim. Ela é. Te vês como uma prostituta. Eu lembro uma vez que eu estava orando, em uma tarde, estava eu com uma saia acima do joelho, colada. Quem já viu ministrar sabe que eu uso saia longa e saia que tapa as minhas vergonhas, e saia bem folgada eu uso. Uso blusa até o punho, abotoada até o último botão. Foi assim que Deus me instruiu para me vestir. Eu pedi a direção do Senhor como eu deveria me vestir. E foi assim que seu Espírito Santo lhe agrada que eu me vista. Eu estava orando com uma saia acima do meu joelho bem acolada, que marcava bastante o meu quadril e a minha nalga, né, como fala. As minhas vergonhas. Na hora que eu dobrei o joelho, o Senhor disse, levante agora e vai trocar a tua saia. E nunca mais quero te ver com esta saia. Coloque uma roupa que tape as tuas vergonhas diante de mim. Aquela saia ali para o mundo não tem nada a ver. Está tapando as minhas vergonhas. Mas diante de Jesus, não. E é isso que não entra na cabeça de muitos que despreza a doutrina do corpo, que despreza a santidade, que acham que ser crente é para coisa de menino. Ser crente não é para menino, não é para imaturo, não. É para quem realmente quer morar no céu. O povo que quer morar no céu é diferente. O povo que quer morar no céu anda diferente. O povo que quer morar no céu se veste diferente.
A palavra de Deus fala que a roupa de um homem é abominável em cima de uma mulher. As mulheres insistem em usar calça. Não, mas eu estou tapando as minhas vergonhas. Vai ficar pro lado de fora todos aqueles que não estão se enquadrando na palavra. Lá embaixo não tem ninguém inocente não, meus irmãos. Lá embaixo não tem ninguém inocente. Eu recordo também que uma das minhas experiências, eu vi uma senhora que viveu perto da minha casa, que sempre usou o cabelo bem Chanel, bem curtinho. E ela falava bem assim, não era eu para estar aqui, era o meu pastor. Mas ele nunca me pregou a verdade. Ele nunca me disse que era pecado cortar o cabelo. Ele nunca me disse que usar maquiagem era pecado. Eu estou aqui agonizando, eu quero sair daqui. E neste momento eu pedi ao Senhor que me tirasse, porque me deu muita compaixão dela. Era uma vizinha minha. Então muitos estão indo para o inferno porque os pastores falam que são de doutrina, mas não pregam doutrina. Fala até do inferno, mas não fala o que leva para lá. E os pecados pequenos vão deixar muitos pro lado de fora. Irmãos e irmãs que se dizem da doutrina, mas você vê que corta a ponta do cabelo, usa salto alto, usa saia colada. Ah não, estou tapando as minhas vergonhas. Não entendem, a mente está cauterizada pelos enganos do diabo. E não entendem que a palavra do Senhor é imutável, que ela não muda e jamais mudará. E que ele exige, ele quer, lhe agrada que o seu povo seja diferente na sua vestimenta. É a primeira identidade do cristão, é como ele se veste. A santa de Deus é reconhecida pelo seu véu longo. Tem umas que tem uma genética que o cabelo cresce mais rápido e outras não. Mas ele não aceita nem que corte as pontas, porque é medido quando chega na porta do céu. E eu vi. Eu vi na minha experiência, quando eu vi muitos CCBanos ficando pro lado de fora, por usar salto alto, esposas de ancião, esposas de cooperador, esposas de pessoas. Falando nisso, eu me desliguei totalmente do ministério aos irmãos que ficam perguntando para mim. Meu tempo lá terminou. E eu só faço orar pelos meus irmãos ali. Mas hoje, quando eu vou pregar em algum lugar, sempre tem as irmãs da CCB que saíram da placa e olham para mim e falam, irmã Ruth, eu considero a irmã minha irmã em Cristo. Graças ao ministério da irmã, ao chamado da irmã, eu desci da placa. Eu era uma idólatra de placa, pois o meu ancião nunca falou para mim que isso era pecado. E hoje eu sirvo a Jesus. Hoje eu vivo doutrina. Irmãos e queridas irmãs, nós não pregamos placa de igreja e nunca pregaremos, porque isso é antibíblico e não agrada o Senhor. E o que nós pregamos aqui é uma vida transformada pelo evangelho, da doutrina. A doutrina que os apóstolos combateram, a doutrina que os discípulos combateram, os profetas do Senhor combateram, eles pregaram essa santidade, a renúncia, uma vida de renúncia na presença de Deus, denegada, abandonando o pecado, indo nas costas para o mundo, e tudo aquilo que mancha as nossas vestes espirituais é que nos vai conduzir à cidade santa, a nova Jerusalém que nos espera. Oh glória! A nova Jerusalém que nos espera, lá não entra bagagem nenhuma, irmãos. Nada de bagagem entra ali. Os pequenos pecadinhos, cortar a pontinha do cabelo, passar uma base na unha, ver um futebol, entretenimento, essas coisas tudo leva, porque o diabo quer tirar o nosso foco, que é a salvação e a vida eterna. O foco das coisas espirituais, o foco dos adornos espirituais. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. A minha cachorra está latindo, esses irmãos estão escutando no fundo. Então eu senti, aleluia, de nós meditarmos, porque muitos não têm a noção da profundidade que o Senhor exige de nós, corpo e alma e espírito. Porque se nós não dermos para o Senhor essa santidade de corpo, alma e espírito, nem eu, nem você e nem ninguém verá a face do nosso Deus. Amém? Espero todos na madrugada para mais uma madrugada de oração. Nós estamos aí na campanha de 3 madrugadas, amém? Glória a Deus, aleluia, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e shalom.